em 2 Timóteo, capítulo 4, os versículos 7 ao 11, onde nós temos o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu esta segunda epístola, essa segunda carta ao seu filho na fé, Timóteo. Ele escreveu da prisão, ele estava preso, estava encarcerado em Roma, e se você notar a primeira frase, o primeiro versículo 7, ele usa 3 verbos, todos no passado. Ele falou: combati o bom combate, guardei a carreira, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo aqui ele estava no fim da vida, o seu ministério já tinha praticamente acabado, né? Por isso que ele usa os termos que combati, guardei, acabei. Ele estava falando no passado, ele estava preso, ele estava prestes a ser executado, e de fato ele foi decapitado por ordem do imperador romano, e ele deu sua vida pelo evangelho, e ele diz no versículo 8: desde agora a coroa da justiça está me guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Aí ele fala algo interessante, ele fala: não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Eu mencionei agora há pouco sobre a série que estamos fazendo lá na outra igreja, que é sobre os sinais da segunda vinda de Cristo, e é sobre essa segunda vinda que Paulo está falando. Jesus, quando vier, nós vamos ter coroas, e essa coroa, são várias coroas que existem a ser recebidas, mas a coroa da justiça é para qualquer um que ama a vinda de Jesus. Você ama a sua vinda? Você está ansiosamente esperando a vinda de Cristo? Ou você está achando que Jesus, demorar um pouquinho, por mim está bom, tá? Se você tem esse pensamento, então você não vai ser digno de receber uma coroa da justiça. Agora note que é coroa da justiça. Por quê? Porque a pessoa que está ansiosamente vivendo na expectativa da volta de Cristo, ele vai viver uma vida justa, correta, íntegra, sã. Por quê? Porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Gente, faltava uma única coisa que estava faltando no calendário profético para a volta de Cristo. Essa coisa era o ressurgimento, o renascimento da nação de Israel. Isso ocorreu em 1948, primeira vez na história da humanidade que uma nação que havia sumido, desaparecido, ressurgiu, renasceu. Nunca houve isso antes. Muitas nações se levantaram e morreram, que não existem mais, e ficaram esquecidas, não se fala mais, não se tem mais elas. Mas Israel voltou. Por quê? Estava previsto nas profecias, era isso que faltava. Então, literalmente, não falta mais nada para Jesus voltar. Nada. Os sinais estão aí, estão se intensificando. Isso deve nos levar a viver uma vida justa. Pastor, o senhor vai pregar hoje sobre o quê? Segunda vinda de Cristo? Não, nada a ver com a segunda vinda de Cristo. Isso aqui é só bônus, material bônus para você. Agora, ele continua então dizendo, no versículo 9, procura vir ter comigo depressa. Por que pressa? Porque ele sabe que a espada está sendo afiada para ele. Ele sabe que o tempo dele é curto. Então ele tem pressa. Mas não é só isso. Ele pede pressa porque ele está desamparado. É o que diz aqui o versículo seguinte: procura vir comigo depressa. Versículo 10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, ou seja, o presente mundo, e foi para Tessalônica. Crescente, que era um outro companheiro dele, Crescente para a Galácia, e Tito, um terceiro acompanhante dele, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Então ele fala: vem depressa e traz Marcos com você. É o pedido dele. Então Paulo aqui está um tom meio sombrio. Ele sabe que está no fim da sua vida, está pronunciando a sua saída deste mundo. E ele está então aqui pedindo ajuda para uma certa pessoa. Ele estava com essa equipe toda, mas apenas Lucas estava com ele. Nós não sabemos exatamente por que Crescente ou por que Tito haviam partido. Provavelmente, acredita-se que eles partiram no ministério, alguma missão. Paulo enviou eles para levar alguma carta ou fazer alguma coisa, mas acredita-se que ele não foi abandonado. Porém, Demas ele desamparou, abandonou. O versículo 10 fala que Demas me desamparou, amando o presente século. Os motivos da saída, da partida de Demas não eram tão nobres como provavelmente
o de Crescente e de Tito o eram. Demas, preste bem atenção nisso, Demas era amigo de Paulo. Demas era um colega do ministério de Paulo. Lá no livro de Colossenses, na carta aos Colossenses, Paulo menciona Demas. Ele diz assim: saúda-vos Lucas, médico amado, e Demas. Então, quando Paulo escreveu a carta aos Colossenses, estavam com ele Lucas, o mesmo Lucas que está com ele agora lá, quando ele escreve essa carta, mas quem mais estava com ele? Demas. Demas estava lá com ele já. Nós lemos em Filipenses 1:23 a mesma coisa: saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então Demas estava lá também, e Demas é chamado aqui como um cooperador. Ele era um colega no ministério, ele era um servo de Deus, ele estava trabalhando no ministério, ele era amigo de Paulo, ele era colega de Paulo. Podemos dizer que eles eram assim, próximos um ao outro, em amizade e ministério. Você nunca é tão próximo, tão amigo de alguém, quando você é parceiro do ministério. No ministério você consolida, você cola, você fortalece amizades, quando você está servindo Deus juntos, porque o vínculo do Espírito Santo está lá. Agora eu imagino que Demas e provavelmente Paulo nunca imaginaram que chegaria a isso. Eu acho que aquele Demas mencionado a carta aos Colossenses, aquele Demas mencionado a carta aos Filipenses, eu acho que ele nunca pensou, ele imaginou que estariam juntos o resto da vida, ficariam juntos o tempo todo, servindo a Cristo juntos, servindo a Deus no ministério juntos, desfrutando uma amizade juntas. Mas aqui Paulo fala que Demas me desamparou. Se você olhar no dicionário a palavra desamparar, você tem uma ideia do tom que Paulo está usando aqui, significa abandonar. Note que não fala que Crescente e Tito abandonaram, eles partiram. Como eu disse, acredita-se, tudo leva a crer que eles partiram em alguma missão enviada pelo próprio Paulo. Mas Demas não partiu, Demas desamparou, Demas abandonou. Outra definição de desamparar, além de abandonar, é desertar. Como um soldado que deserta o exército. Tá? Outra definição, privar de ajuda. Paulo estava pedindo ajuda, por quê? Porque Demas, que estava o ajudando, o abandonou. Faltar com alguém. Demas estava faltando para com Paulo, ele desamparou Paulo, abandonou Paulo, desertou Paulo. Esse era o Demas, que era íntimo em amizade, íntimo colega do ministério. Como que chegou a isso? O que levou Demas a esse desfecho tão triste e desonroso? O que leva alguém a dar as costas para Deus? O que leva alguém a deixar o corpo de Cristo, abandonar a igreja, abandonar a Deus, abandonar os irmãos? O que leva alguém a abandonar o seu lar? O que leva alguém a desamparar a sua família? Gente, infelizmente existe, o mundo está cheio de exemplos de abandono, desamparo, deserção. O que leva alguém a fazer isso com alguém tão próximo, tão íntimo, que era o caso de Paulo e Demas? O que leva o amor de muitos a se esfriar, como a Bíblia prediz? O que leva o cristão à indiferença, a descuido, a desdém? O que leva um crente a se exaltar e se orgulhar e se achar que é melhor do que Deus até, e saber que sabe mais do que tudo? Então, eu quero esta noite mostrar como isso acontece, esse processo, e como prevenir que isso aconteça com você e eu. Abra suas Bíblias para Hebreus capítulo 10. Nós vamos hoje falar sobre as consequências da consciência. As consequências da consciência. O que levou Demas a fazer o que ele fez, e o que leva qualquer pessoa a uma posição como a de Demas, de desamparo, abandono, deserção, está ligado diretamente com a consciência. Hebreus 10, capítulo 22, eu vou ler daqui a pouquinho, mas eu quero primeiro estabelecer
a ligação e o elo que há entre a consciência, a nossa vida e a nossa fé. A consciência, a nossa vida e a nossa fé. Nós podemos até dizer que cada uma dessas três partes habita em uma parte do ser humano. O ser humano, ele é uma trindade. O ser humano, eu me refiro a quem é salvo. Quem não é salvo, não é trindade. É apenas corpo e alma. Todo mundo nasce corpo e alma. Todo mundo. Quem nasce sem corpo não nasceu. Quem nasce sem alma, nasceu morto. Então todo mundo nasce corpo e alma. O espírito está morto até o dia do novo nascimento, que Jesus falou. Aquilo que nasce da carne é carne, aquilo que nasce do espírito é espírito. Então, quando nós recebemos Jesus, como nós somos salvos, nascemos de novo, o nosso espírito que estava morto, ele é vivificado. Aí então sim, o homem volta a ser uma trindade, corpo, alma e espírito. Tá? Então, estamos vendo aqui a consciência, a vida e a fé. A consciência do homem, ela habita na alma. Aquela parte na alma, no psique do homem, aquilo que nós realmente somos. A fé, ela habita no espírito, a parte espiritual do homem. O que é fé? São as coisas que você crê, que você sabe e aceita como sendo da palavra de Deus, como sendo doutrinas divinas de Deus. Aquilo é o seu corpo de fé, a doutrina, o que você crê, aquilo que influencia como você age. E tem a vida. Bom, a vida é vivida no corpo. Onde você vai, o que você fala, onde você anda, enfim, a vida, ela é refletida no nosso corpo físico, como nós vivemos, como nós caminhamos, andamos, fazemos. A fé está no espírito e a consciência está na alma. E os três estão ligados à consciência que fica na alma, que é a parte central. A alma é quem você é. Você não é o corpo. Você não é isso aqui. Isso aqui é só o veículo da alma. E o espírito é aquela parte que permite termos comunhão com Deus e vivermos e interagirmos no mundo espiritual. Mas Hebreus 10, olha no versículo 22, onde nós vamos ver onde Deus liga essas três partes de uma só maneira. Hebreus 10, 22 fala assim: cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então você note aqui essas três partes, ele fala o verdadeiro coração. Esse verdadeiro coração está falando sobre a consciência, sobre a alma, a consciência da gente, o verdadeiro coração. Aqui não quer dizer que tem coração falsificado. Esse verdadeiro coração está dizendo um coração sincero, um coração verdadeiro, um coração que age com verdade, que crê na verdade. Tá? Aí ele vai e fala sobre tendo os corações purificados da má consciência. Tá? Aí você fala, coração de novo, pastor? Pois é, agora esse coração purificado da má consciência está falando sobre a nossa vida. É o coração que ele tem a consciência está purificada, a consciência está pura, não é uma má consciência, porque você não tem nada pela qual a sua consciência vai lhe acusar. Você está vivendo de forma correta, você está caminhando de forma justa, a sua consciência não lhe acusa de nada. Ou seja, sua vida ela é limpa, ela é íntegra, ela é correta. Então você tem de fato o coração purificado da má consciência. A sua consciência não acusa o seu coração. A sua consciência não está atrapalhando, da sua vida não está dando causa para a consciência. E aí fala o corpo lavado da água limpa. E o corpo está falando justamente sobre a parte carnal, sobre o corpo, tá? Nossa parte física. Então existem ligações diretas entre essas três partes que se afetam entre si. Agora, nem sempre essa ligação ela é visível ou perceptível. Ela não é perceptível muitas vezes pelos de fora. Pode haver um conflito de consciência que é interno, mas quem está do lado de fora não está sabendo. Eu não consigo e você não consegue enxergar o nosso coração, nossa alma, nossa consciência. Às vezes é possível, a consciência pode nos incomodar a tal modo que deixa a gente literalmente fora de si. Muitas doenças mentais são causadas e aguçadas por uma consciência, por uma má consciência. O ser humano não foi feito, o ser humano não tem estrutura para aguentar uma má consciência. Não tem. A consciência destrói a mente, destrói a paz.
E quem nos deu a consciência foi Deus, com um propósito. Então, muitas vezes os de fora não entendem, e muitas vezes a própria pessoa pode ficar desligada da sua consciência. Consciência pode ficar algo, como a Bíblia se refere, a cauterizada. Mas olha aqui o que fala 1 Timóteo 3,9, que diz assim, ó, guardando o mistério da fé numa consciência pura. Note que interessante. Guardando o mistério da fé, falando sobre o Espírito, onde a fé reside, de uma consciência pura. É interessante o uso da palavra mistério. Por que ele está usando mistério? Que mistério é esse? Essa palavra mistério, se você olhar a palavra que é usada, ela significa algo que é sem palavras, é algo que não é dito, mas é vivido. Por isso que é um mistério. A palavra mistério quer dizer o não uso de palavras, algo que não é divulgado por palavras, que não é espalhado por palavras. Então aqui o que está dizendo é guardado o mistério da fé na consciência pura. Está falando, a sua fé, esse mistério, a sua fé, não é algo que você transmite ou exibe através de palavras, mas através de uma consciência pura. Uma consciência pura vem de uma vida pura. E uma vida pura é o que vai então mostrar, divulgar a fé que nós temos. Então a nossa vida e a nossa fé, elas estão interligadas. Eu falei agora há pouco que o ser humano nunca vai conseguir viver com a consciência em disparidade. Quando a consciência foge da nossa fé, ela acusa, com a buzina, um alarme. Nós temos de um lado a nossa vida, nosso dia a dia, nosso caminhar, como falamos aqui. Nós temos do outro lado a nossa fé, aquilo que nós cremos. De um lado temos nossa parte, nosso corpo físico, nossa natureza carnal, nós aqui. Desse lado nós temos o espírito. Entre o corpo e o espírito tem a alma, e a consciência está justamente aqui no meio. Entre o espírito e a nossa vida. Está a alma com sua consciência. Quando nossa vida é vivida de acordo com o que nós cremos, então a nossa consciência nos deixa em paz. Eu creio nisso e eu vivo de acordo com o que eu creio. Está tudo equiparado, está tudo no mesmo nível. Vou dar um exemplo. Eu acredito, a minha fé diz que todo domingo à noite eu tenho que estar aqui na igreja. Aí todo domingo à noite você vem para a igreja. A sua consciência vai lhe acusar? Não, porque você está vivendo o que você está crendo. É só um exemplo, podemos falar sobre mentira. Eu creio que a Bíblia fala que não se deve mentir. E não deve mesmo não. E eu não minto, então eu estou em paz, a consciência está equiparada. No entanto, quando eu minto, eu estou fazendo algo que está abaixo da minha fé. Eu estou quebrando, eu estou indo contra o que eu creio. Eu sei que eu não devo mentir, mas eu menti. Agora nós temos uma diferença. Essa diferença é a consciência que vai dizer: "Hey!" Acordei alguém? A consciência faz isso. A consciência fala: o que você sabe que isso é mentira? Como que você foi dizer uma coisa dessa? A consciência faz isso. Ah, pastor, minha consciência não faz isso. Eu chego lá, eu vou chegar lá, eu vou chegar no seu caso. Sempre que há uma disparidade, a consciência vai acusar, mas o que é isso? Quando isso acontece, nós perdemos a paz. Quando isso acontece, nós vamos fazer uma de duas coisas. Não tem terceira opção. Ou nós vamos elevar a nossa vida, a nossa conduta, a nossa prática de volta para equiparar com isso. Você vai dizer assim: eu não vou mentir mais, eu menti, coisa mais horrível que eu fiz, eu vou pedir perdão a Deus, a pessoa que eu menti, eu não vou mentir mais. E você
Quando chega outra oportunidade, outra tentação, você vai dizer, não. Outra vez, a minha consciência deu um berro tão grande que eu acordei. Ou seja, ou isso vai acontecer. Agora veja que interessante. A outra coisa que pode acontecer é você rebaixar a sua fé. Quando você rebaixa a sua fé, tá igual, não tá? Eu menti, só que em vez de eu consertar a minha mentira e parar de mentir, eu vou justificar a mentira. Mentir é errado, mas existem certas circunstâncias. Existem algumas exceções, especialmente no meu caso. Aí você faz assim, ó. Quando você faz isso, preste bem atenção. Você pode mentir à vontade, que a sua consciência não vai te incomodar. Por quê? Porque não há diferença. A consciência apenas, tão somente acusa quando há uma diferença entre o que você faz, fez ou vai fazer e o que você crê. Quando você cai abaixo do que você crê, ou você vai elevar de volta, vai se arrepender, vai consertar, vai mudar a sua conduta, ou você simplesmente vai reprogramar a sua fé e falar, não, isso é besteira. Não existe um consenso, inclusive tem um cara no YouTube, sabe? E ele falou que pode. Tá, vá. Vá procurar o cara no YouTube para dizer que você quer. Mas entendam? Uma dessas duas coisas vai acontecer. E aí você tem um fenômeno incrível, que alguém que é nascido de novo, salvo, que tem o Espírito Santo, que está pecando, e a consciência dele, ele fala, tá tranquilo, pastor. Deixa eu contar uma história para ilustrar essa questão da consciência. Muitos anos atrás, antes de eu estar no ministério de tempo integral, e muitos anos antes disso, eu trabalhava num hotel, lá em Londres, um hotel grande, de 440 apartamentos, um hotel grande. E eu era parte da equipe de gerente, eu não era o gerente do hotel, era um hotel muito grande, havia uma equipe grande de gerência, eu era um dos gerentes operacionais, e, acho que eu contei essa história antes, o hotel instalou um sistema de alarme, uma espécie de uma consciência. E esse alarme era muito moderno, na época era tudo computadorizado, coisa nova, tudo sem fio, tudo, coisa top. Só que, quando estava instalando, como era novo, acontecia várias falhas e vira e mexe o alarme disparava dizendo que o terceiro andar estava em chamas e não estava nada em chamas. E quando isso acontecia, você tinha que fazer uma decisão, evacua o hotel ou não. Que parece besteira, mas quando você está no meio do inverno, é 2 da manhã, está chovendo ou nevando, e você tem que decidir se vai evacuar centenas de pessoas para o meio da noite, no meio da chuva, a coisa complica. Aí alguém teve uma ideia maravilhosa e falou o seguinte, vamos desligar o alarme até consertar. Perfeito. Desligaram o alarme. Não é que pegou fogo de verdade? Houve um apartamento que estava em chamas, pegando fogo. Ficamos sabendo que tinha fumaça saindo por debaixo, passou uma camareira, um garçom, não sei o que foi, me chamou no rádio e falou, está cheio de queimado, tem fumaça no apartamento e tal. Eu falei, vá na porta, encosta a parte de trás da sua mão na maçaneta, está quente e tal. Eu falei, então corra, vá para o mais próximo e acione o alarme. Aí evacuamos o hotel. Foi um maior fuzuê. E uma coisa, o que adiantou gastar tanto dinheiro se era para desligar um alarme? Do que serve aquele alarme? Serviu para nada. Serviu para dar uma falsa segurança que não existia. Quem aqui pisca 2 vezes quando vê um carro com o alarme tocando? Ninguém nem liga mais. Inclusive, eu até mandei tirar o alarme do meu carro. Pronto, agora vão roubar meu carro. Eu estou brincando. Gente, ninguém liga. Você está aqui, está uma buzina. Ninguém nem olha mais. Por quê? É tanto alarme falso. Pois é isso que acontece. Quando a gente reprograma a nossa fé, pode estar pegando fogo na casa, pode estar roubando seu carro, e você vai estar, nem aí. Porque você reprogramou a sua fé. A nossa consciência não vai permitir paz enquanto houver uma diferença.
Mas essa diferença vai embora ou quando a gente muda o que a gente faz, ou quando a gente muda o que a gente crê. A consciência está na mesma. A consciência ela é amoral. Ela não se importa com o que você faça, contanto que esteja tudo nivelado. Isso, senhoras e senhores, é o que acontece com pessoas como Demas, que abandonam um amigo, desamparam um colega. Porque na mente dele, na mente de Demas, o que fala aqui? Porque Demas me desamparou, amando o presente século. Essa palavra século quer dizer este mundo, amando este mundo. Chegou um ponto na vida de Demas, que olhou para o mundo, olhou para Paulo, olhou para o mundo, olhou para Paulo e falou, sabe uma coisa? Eu vou para o mundo. Eu imagino que em algum momento havia uma diferença enquanto ele contemplava desertar, enquanto ele contemplava abandonar a Paulo. A consciência acusava e ele ficava. Mas chegou um dia que ele falou, sabe uma coisa? Quem falou que eu preciso estar com Paulo o resto da minha vida? Quem falou que eu tenho que estar no ministério? Quem falou? E ele mudou o que ele crê. E ele pôde então, com a consciência limpa e tranquila, abandonar, desamparar o amigo, o colega de ministério e não olhar para trás. Esse mesmo processo acontece com eu e com você. Ou a gente muda a nossa vida, ou a gente muda a nossa fé. Ao passo que a gente vai lendo a Bíblia, vai ouvindo mensagem, vai crescendo em Cristo, nós vamos aprendendo e crendo em certas coisas, e você vai se deparar em certa convicção, porque a sua vida é aqui, mas você está crendo aqui. Como é que eu resolvo isso? Mude sua vida. Ou você muda de igreja. Vou para uma igreja onde o pastor não vai ficar pisando nos meus pés, onde o pastor não vai ficar dizendo isso ou aquilo. Eu vou para uma igreja que vai mudar minha fé para baixo. Eu vou deixar de ler a minha Bíblia, porque quando eu leio minha Bíblia, eu vejo coisas que acusam a minha consciência. Então, longe de mim esse livro que me dói a consciência. Por isso que muita gente tem dificuldade de ler a Bíblia, que eles leem certas coisas. Não é o que a gente não entende da Bíblia que incomoda a gente. É o que a gente entende da Bíblia que incomoda a gente. Não é desconhecido, é o conhecido. Então, ou nós vamos mudar a nossa conduta, a nossa vida, ou nós vamos mudar a nossa fé. Que foi exatamente o processo que aconteceu aqui com Demas. Fala, pastor, eu nunca vou fazer isso. Eu nunca faria uma coisa dessas. Cuidado. Um certo alguém chamado Pedro falou a mesma coisa. Mateus 26, 33. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Agora, se ler a história, todos os discípulos, desampararam Cristo quando ele foi preso. E Pedro, além de desamparar, de fugir, negou a Cristo 3 vezes. Esse Pedro que falou, eu nunca farei isso. O que levou Pedro a fazer isso? Em algum momento na vida dele, houve uma diferença. Agora, você lê a história de Pedro, a consciência de Pedro foi tão acusada, foi tão perturbada, que quando Jesus foi para ele de novo, ele ficou todo sem jeito. Quando Jesus falou, apacentai minhas ovelhas, Pedro falou, eu? Você está brincando, eu, Jesus? Jesus falou, Pedro, você me ama? Pedro falou, eu te amo. Pedro, você me ama? Pedro falou, eu te amo. A terceira vez Jesus perguntou, Pedro, você me ama? Jesus falou, o senhor sabe que eu te amo. E no português se perde. Mas quando você vê a linguagem original grega, ali Jesus e Pedro estavam fazendo um trocadilho. Jesus perguntou, Pedro, você me ama, ágape? E Pedro falou, eu te amo, filos. Aí Jesus falou, você me ama, filos? Ele falou, não, Cristo. Eu lhe amo, filos. Aí Jesus perguntou de novo, e Pedro então confirmou. Então no português se perde um pouquinho. Mas por que Pedro estava tão inseguro? A consciência dele. E quando chegou a hora de Pedro ser morto, ser crucificado, ele disse,
me crucifiquem de ponta cabeça. Eu não sou digno de morrer como meu Salvador. A consciência dele. A consciência dele tem grande efeito. Eu imagino, como eu disse, que Demas ou Pedro nunca imaginou desertar Paulo, mas desertou. O texto aqui fala justamente o que foi que Demas enfrentou, foi ele amando o presente século. Ele travou uma batalha com este mundo, com as tentações do mundo, e perdeu. Ele reprogramou sua fé, e deu no que deu, e o resto ali é a história. Olha comigo para Romanos capítulo 2. Romanos 2. Se a sua consciência lhe acusa, cheque sua fé. Se ela lhe acusa, tem alguma coisa que está fora do nível. Mas tem outra coisa importante, antes de vir para o próximo ponto, um alerta. É possível que a nossa consciência nos acusa porque ela foi programada errada. Vou dar um exemplo aqui. Muitas vezes, um crente vem para mim e fala, pastor, eu não como carne de porco, porque a Bíblia proíbe. De novo, não. A Bíblia proíbe. Gente, a Bíblia proíbe carne de porco para um judeu. Quem é judeu aqui, levanta a mão. Não, aqui não tem judeu. Então, se você é judeu, não coma carne de porco. Se você não é judeu, bom apetite. Agora, se você não gosta de carne de porco, tudo bem. Não é nenhum pecado não comer carne de porco também. Tá? Não é obrigado a comer carne de porco. Mas tem muita gente que lê a Bíblia e fala, olha, está dizendo não comer carne de porco. Então, a consciência dele acusa ele. Como comer carne de porco ou não comer carne de porco não faz diferença para ninguém? Talvez para o porco, mas fora o porco não faz diferença para ninguém. Não é muito consequente, mas vá para a Bíblia e veja o que a Bíblia fala. Então, se a sua consciência lhe acusa, vá para a palavra de Deus. Busque conselho e fala, pastor, é pecado comer carne de porco? Não. Pronto, você pode reprogramar sua consciência e comer carne de porco em paz. Lagosta, camarão, coelho na brasa. Tá? Esse tipo de coisa. Por quê? Se a sua fé está reprogramada de forma errada, tá? Comer carne sexta-feira não pode, é pecado. Não é pecado. Pode comer carne segunda, terça, quarta, quinta, sexta, como você quiser. Tá? Então, se a sua consciência lhe acusa, cheque com a palavra de Deus. E pode ser que a sua consciência está programada errado. Tá? Um exemplo, mas existe essa conexão entre nossa vida, consciência e nossa fé. Romanos 2, capítulo 15, outro papel importante da consciência. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência, falando sobre consciência, e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então, a nossa consciência, ela vai ou nos acusar, ou nos defender. É o que está dizendo aqui. Ou ela vai acusar, ou ela vai defender. Portanto, é preciso a gente ter uma consciência afiada, aguçada, uma consciência norteada. Eu acabei de falar, sua consciência tem que estar norteada, a bússola da sua consciência não é o que você quer, o que você gosta, o que você acha, ou a sua opinião, ou a opinião de ninguém. A bússola da nossa consciência deve ser a palavra de Deus. Acabou. Essa é a nossa bússola. E deve nortear. Então, a nossa consciência norteada pela palavra de Deus, ela vai nos condenar ou nos defender. Nos condenar ou nos defender. 1 Timóteo 4,2 fala assim, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Eu não quero entrar no contexto direto aqui, mas eu quero só mencionar isso. A nossa consciência pode ser cauterizada. Cauterizada. Existem lugares no mundo que, na China, por exemplo, eu vi um vídeo certa vez que eles fizeram uma pequena cirurgia no braço de uma paciente, sem anestesia nenhuma. O médico chegou lá com o bisturi, abriu, tirou lá o que tem que tirar, fechou, suturou tudo. E ela estava aqui. Ela não estava vendo, havia uma cortina assim que separava ela. Sabe como fizeram essa façanha? Durante umas 2 horas tinha uma enfermeira com uma agulha, ficava assim no local da incisão. Bem de leve, dando furadinhas, bem de leve. Não chegava a furar a pele, mas só, não sei, 2, 3 horas.
aquilo adormeceu aquela área toda. Não cauterizou, porque cauterizar implica queimar, mas adormeceu. Aí chegou o médico lá e fez a incisão, fez o que tinha que fazer, anestesia nenhuma, porque estava dormente, como se estivesse cauterizado. A consciência pode ser cauterizada, ela fica insensível. Sabe quando a consciência fica insensível? Quando a gente faz alguma coisa que nossa fé fala que é errado, a gente faz isso. Ó. A gente muda a nossa fé, a gente muda o que crê, a gente justifica o nosso erro. Agora a consciência está o quê? Cauterizada. Ela não está mais gritando, não está mais piscando, não está mais abanando bandeiras vermelhas, não está mais nada. Ela vai te deixar em paz, ela está cauterizada. O alarme foi desligado. O incêndio está lá, mas o alarme foi desligado. Tá? Então uma consciência cauterizada é um perigo. Por quê? Porque ou ela nos acusa ou nos defende. Como nos defende, pastor? A consciência é para a nossa defesa. Ela vai nos defender do ponto de vista de dizer, não, você está fazendo é certo, e nos defende também do pecado. Mas se eu não zelo pela minha consciência, se eu cauterizo minha consciência, ela se torna totalmente inútil. Inútil. Olha o que foi que houve aqui, o nível da amplitude da consciência. João 8:9. Quando ouviram isto, redarguidos a consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Esse versículo aqui vem naquela história que uma mulher foi pega no ato de adultério. Arrastaram ela no meio da rua e iam apedrejá-la. Jesus chegou e falou, quem não tiver pecado, joga a primeira pedra. Aí diz isso, um por um, deixaram as pedras e foram embora. Por que deixaram as pedras? Redarguidos da consciência. A consciência não permitiu que eles fizessem aquilo. Outra coisa interessante é o seguinte, se ela estava em adultério, onde é que estava o outro? Tem que ter dois, para adultério tem que ter dois. Engraçado que só arrastaram a mulher. Dizem os estudiosos que provavelmente o culpado estava no meio da multidão com a pedra na mão, o bobinho. O hipócrita. Jesus falou que não tem pecado, joga a primeira pedra. E a consciência deles fez o quê? Ó? Eles disseram, peraí, a gente vai apedrejar alguém que pecou? Jesus falou, quem não tem pecado que joga a primeira pedra. Eles fizeram assim, ó. Eles poderiam ter dito, mas isso é uma exceção. Mas no caso dela é diferente. Vamos jogar as pedras. Não. A consciência redarguida fez com que eles deixassem as pedras cair no chão e deixar a mulher em paz. E Jesus falou, você está perdoada. Vá em paz. Não peques mais. Esse é o poder da consciência. A consciência, ela pode ser aguçada ou ela pode ser cega, como uma lâmina, através dos nossos hábitos e costumes. Aquilo que eu falei. Olha o que fala em Hebreus 5,14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, o que é costume? O hábito, que ele costuma fazer. Razão do costume, tem os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Quando os nossos costumes, como os nossos hábitos, o nosso dia a dia, repetidamente executado, ao contrário e contra a nossa consciência, aquilo vai cegar a nossa consciência. Vou fazer isso. E vai cegar a consciência. Mais uma vez, os quais, em razão do costume, têm os sentidos. A consciência a gente sente. Não é verdade? Consciência é algo que a gente sente. Tem os sentidos exercitados para discernir o bem e o mal. Então, quando o nosso costume não é de fazer o que é certo, a gente perde a bússola, nós perdemos a noção, perdemos o sentido do que é certo e errado. Por quê? Porque a consciência foi desligada. E aí o crente pode pecar em paz, na consciência. Ele não vai ter paz de Deus. Porque Deus fala, eu açoito
todo o que recebo como filho. A sua consciência pode não te acusar, mas a mão de Deus, ó. Porque Deus não nos abandona. Se a sua consciência acusa, uma de duas coisas vai ocorrer. Ou você vai ficar sob convicção e mudar e se alinhar à sua fé, ou você vai mudar a sua fé para se alinhar com sua vida, desobediência e rebeldia. Uma das duas coisas vai acontecer. Eu já vi isso acontecer nesta igreja, outras igrejas. Pessoas que tiveram sua consciência desligada. De pessoas cometendo as maiores torpezas descaradas do mundo. Olhar na minha cara e falar, mas na minha consciência não me acusa. E não estava mentindo, não. Estavam falando sinceramente, uma casa mais lisa que... Qual o problema, pastor? Minha consciência está tranquila. Eu não vejo nada de errado com isso. Pois é, você não vê, mas Deus vê. Mas a minha consciência não acusa, mas Deus acusa. Uma consciência cauterizada, insensível, vale dar paz de consciência, mas não vale dar paz na vida. Porque Deus não deixa os seus filhos viver em desobediência impunes. Leia lá em Hebreus, está lá. Última coisa esta noite, 1 Timóteo 1, e versículo 19. Uma má consciência, consciência que está desligada, nos leva ao fundo do poço. Ela está para nos acusar, nos defender. Olha o que fala aqui, 1 Timóteo 1, 19. Conservando a fé e a boa consciência. Está vendo que a consciência e a fé estão ligadas? Você não tem como ter uma boa fé e uma má consciência. Não, as duas coisas estão interligadas. Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando. Por que rejeitaram a fé? Porque a consciência não acusou. Rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Fizeram naufrágio na fé. Foram para o fundo, foram a pique, naufragaram. Quando a nossa consciência não é preservada, conservada, como está dizendo aqui, ó, conservando a fé e a boa consciência. Quando você não preserva a boa consciência, você vai afundar, você vai para o fundo do poço. E quando chega lá, você vai dizer, como que eu vim parar aqui? Como no hotel. Como que pegou fogo nesse andar todinho? Alguém desligou o alarme. Roubaram meu carro. Você desligou o alarme. Consciência. Cuide da sua consciência. Ou você vai, mais cedo ou mais tarde, se encontrar no fundo do poço. No fundo do mar. Naufragado. A consciência ela é afiada e conservada através da palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Não adianta ler e ouvir, entrar para um lado e sair para o outro. Tem que ser obedecida, tem que haver submissão. Você servindo a Deus, tendo bom testemunho, Hebreus 5,14, tendo os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Alguém que tem o hábito de ter uma vida íntegra. Tudo isso aguça a nossa consciência. E a nossa consciência será provada. 1 Pedro 1,7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A nossa fé será provada. E a nossa consciência é o que vai defender, assegurar a nossa fé, vai conservar a nossa fé. Quando a gente sai da nossa fé, a consciência acusa e a gente volta. Quando a gente se afasta da nossa fé, a consciência acusa e a gente volta. Agora, se a gente começar a fazer isso, não preservar, não conservar a fé, a consciência vai nos deixar em paz. Mas nós vamos naufragar, nós vamos nos achar no fundo do poço e no abismo. Esse abismo, para quem é salvo, é uma vida relegada a uma existência sem propósito, sem gozo, sem paz. Para quem não é salvo, o fundo do poço pode ser o inferno. Pode ser o inferno.
Então, se o Espírito Santo vem na sua consciência e fala, ei, por que você não aceita Cristo? Por que você não recebe? Por que você não entrega seus pecados a Cristo? Sua consciência te acusa? Abra seu coração para Cristo. Abra sua mente para o Evangelho. Deixe que o Espírito Santo opere a convicção e traga a certeza da salvação. Se você desligar esse alarme, a consequência é eterna. É eterna. Vamos lá. Pai amado, Deus querido.